Vamos fazer trocar uma ideia sobre. Tá, me conta essa história do livro, que eu fiquei bem interessado, achei legal, cara. É, cara, para começar, eu vou colocar aqui, aí ele fica ao contrário, né? Uhum. A gente pode dar um jeito de. Não, agora não tá Nessa ao hora. contrário não. Não, tá certo? Não, tá certinho. Vozes de Vozes Chernobyl, de Chernobyl. a história oral, né, desse desastre. Ela é ganhadora do. Ela é ucraniana e ganhadora do Nobel de Literatura. Svetlana Alexievich. Ela tem uma série de livros sobre. Peraí, pronto. Vou marcar um pouquinho aí. Aí depois a gente manda isso aí para usar e ele edita umas partes, tá bom? Tá. Então, esse livro, Vozes de Chernobyl, Hum. Svetlana Alexievich, ela é ucraniana, ela escreve sobre essa parte, né, desse leste europeu e escreve sobre guerra, sobre a voz da mulher. Tem um livro dela que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ela é jornalista e ela vai sempre buscar essa uh, como as pessoas vivenciaram alguma coisa. Ela quer tentar entender a história particular de um evento que é coletivo. De alguma forma, ela concorre com essa noção de uma história oficial, né? Porque ela está tentando pluralizar essas visões de uma história. Mas esse livro, especificamente para esse momento que a gente está vivendo, ele me parece muito interessante. Eu estava pensando nele. Eu li final do ano, início desse ano, e foi assim, a melhor coisa que eu li nos últimos tempos. Assim. Ela vai entrevistar muitas pessoas que viveram o desastre de Chernobyl. Viveram, às vezes, naquele momento. Por exemplo, ela entrevista, alguns anos depois, e ela reproduz essa voz dessa mulher. Ela entrevista uma esposa de um bombeiro que foi apagar Uau. o incêndio no reator. Porque, enfim, a princípio era um fogo, era um incêndio que estava acontecendo lá. Uhum. E no fundo não era. Né? É uma outra coisa, né? Você tinha um núcleo de um reator explodindo, explodindo, explodindo. Não é diferente de um incêndio. É uma outra coisa. Né? A radiação estava em níveis absurdos e cada vez, né? E é uma coisa cumulativa, né? A cada minuto que aquilo ficasse desprotegido e aberto, era a radiação que ia sendo acumulada, ia sendo expelida, né? E é uma coisa muito louca de se pensar. Porque ninguém tinha ideia do que era aquilo. E aí, por que é muito interessante ela pegar as pessoas que vivenciaram? E por que eu estou chamando a atenção da importância desse livro no momento que a gente está vivendo agora? Muita gente viveu aquilo às cegas. Primeiro, porque o governo da União Soviética não queria que aquilo espalhasse. Ocultou, né? É. E, no fundo, só apareceu quando nível de radiação subiu em outros países ali do entorno. Né? E, e ela vai entrevistando algumas pessoas, ela entrevista essa esposa desse bombeiro que estava grávida e que acompanhou o final da vida dele. E ela não morreu, mas a criança que ela deu à luz morreu muito brevemente. Assim, é como se a criança tivesse absorvido a radiação. Não se sabe direito. E essa ideia de não se sabe direito é muito interessante porque assim tem uma das pessoas que aparece, uma das vozes do livro, é de uma professora de literatura. E ela diz que ela tinha lido literatura a vida inteira, ela tinha experimentado a guerra, tinha experimentado o século XIX, tinha experimentado o século XVIII, ela tinha vivido pela literatura
lugares e momentos muito diferentes. Mas ela buscava na literatura alguma coisa que ajudasse a entender aquele momento que eles estavam vivendo e não existia. Cara, ela disse assim, ó, isso não foi formulado. Eu não tenho palavra, eu não tenho linguagem que dê conta disso. Porque o que a gente viveu ali? A gente viveu um outro momento em que espaço e tempo se reinauguravam. Que tempo é esse que a radiação está sendo colocada ali? Cada vez mais, cada minuto que se passasse, se tivesse mais radiação, demoraria mais 3.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos para aquilo se dissipar. Que tempo é esse para um ser humano? É um tempo novo. Então, assim, e luta é essa que as pessoas enfrentaram que eles nem viam? Mas, assim, aqui está nascendo uma flor. Tá normal. O que está de errado? Por que eu não posso colher essa? As pessoas, quando começaram a ser retiradas de lá, elas falavam assim, mas eu preciso colher pelo menos esse alimento aqui. O alimento está lá, está na hora de colher. Aí os soldados falavam assim, não, só tem que retirar, você não pode colher, você não pode comer. Mas a pessoa olhava para o negócio e assim, mas isso está normal. Então, assim, é uma outra maneira de entender o tempo e o espaço que literatura nunca tinha dado conta. Arte nenhuma nunca tinha dado conta. A radiação invisível como vírus, né? A radiação é invisível como vírus. É. Ela tem uns, assim, é difícil comparar exatamente, mas porque provavelmente o nosso tem um limite de tempo que a ciência mais facilmente vai conseguir achar uma solução do que aquele outro. Aquele outro eles construíram como se fosse um túmulo, Sarcófago. né? Um Um sarcófago. sarcófago, um túmulo para aquele reator e aquilo continua lá. Né? No entanto, a gente pode pensar em meses ou anos para que a gente consiga retomar esse vírus. Mas essa noção de uma luta contra algo que eu não vejo, uma luta em que algumas pessoas vão sabendo que estão para o sacrifício, elas podem ou não se contaminar. Assim, eu estou preso dentro de casa, mas não tem motivo para eu não estar lá fora, não tem motivo aparente. Eu poderia sair. Tá um dia lindo lá fora, por que eu não posso sair? E eu estou vivendo ao mesmo tempo coisas aqui dentro, eu estou voltando para mim mesmo, eu estou muitos dias num outro ritmo. A gente vivia um tempo que era o tempo do trabalho, né? Mesmo as crianças vivem um tempo do trabalho, porque o trabalho dos pais marcam a rotina, né? E tudo isso quebra. E eu já estou aí pouco mais de um mês experimentando isso, e eu não sei assim, eu estou vivendo essa nova forma, experimentando essa nova maneira de tocar no tempo, de estar imerso nesse lugar, nesse espaço. Eu estou experimentando uma nova forma de se relacionar comigo mesmo. Né? No entanto, isso não tá formulado. Não tem uma linguagem psicanalítica, não tem uma linguagem artística, cinematográfica, que dê conta exatamente do que a gente está vivendo. Eu tenho acompanhado algumas pessoas falando sobre a experiência. Né? Você tem um biólogo, você tem um epidemiologista, você tem um psicanalista, você tem um literato, você tem um filósofo falando sobre isso. Cada um traz uma percepção diferente, mas todo mundo fala de um lugar que isso é novo, nós estamos entendendo e nós estamos aprendendo a nomear, a viver isso. Isso não está no manual. No fundo, a gente sempre soube que a vida não está no manual. No entanto, algumas experiências elas se repetiam, ou a gente tinha paralelos de comparação. A gente não estava tão no vazio como nós estamos agora. Só que nesse momento a gente está vivendo um vazio. A gente não tem construído
uma linguagem que dê conta, né, signos que decifrem essa experiência, essa angústia que a gente está vivendo agora. A E gente não tem como. é muito curioso você falar isso, porque, assim, quando a gente observa imagens de Chernobyl, uma das coisas que me deixa, assim, acho que é a coisa que mais mexe quando eu vejo documentários, filmes, é como o tempo parou. As pessoas tiveram que sair das suas casas com a roupa, deixar tudo do jeito que estava. Então, a percepção de Chernobyl foi que o tempo parou. Elas saíram, a natureza invadiu a região ali, tomou conta a- as árvores, as plantas, né? Aquilo que sobreviveu de animais perto do círculo, né? Mais tóxico. Inclusive existe um lago do lado do reator que tem peixes, né? Que tem peixes que estão se reproduzindo. Mas a percepção no caso da contaminação de Chernobyl é a questão do tempo. Agora, na pandemia do coronavírus, do Covid-19, não é tanto, é também a percepção do tempo, mas acho que nós temos mais um problema com a questão do espaço, de eu não poder ir, de eu não poder me locomover, de eu estar encapsulado dentro de casa, né? É, isso mostra o quanto nós somos tempo e espaço. Nós somos seres de tempo, que medimos o tempo pela da maneira como ele passa por nós e nós passamos por ele, e o espaço quando a gente se locomove. Quando a gente está preso nessa pandemia, nós estamos presos dentro dessas duas cápsulas, do tempo e do espaço. O que fazer com o meu tempo, no tempo que eu tenho, e o que fazer com esse tempo nesse espaço que eu tenho. Diferente de Chernobyl, que você tinha que correr, sair, hoje eu tenho que ficar dentro da cápsula. Eu não sei o quanto que essa autora é, fala, fala sobre essa questão, mas eu queria que você desenvolvesse mais um pouco sobre a narrativa dela, e se você acha que esse livro ele foi uma forma dela dar vazão a isso? Foi um jeito de ela exteriorizar isso? Ou ela apenas quis documentar isso? Assim? Ela viveu ela esteve perto de Chernobyl ou não? Sim, ela, na verdade, quando acontece o desastre nuclear, ela não está lá exatamente, mas ela passa a viver, ela vai, ela chama, enfim, ela passa a entrevistar pessoas durante muitos anos, ela vai fazendo isso. Ah, só um parênteses, a série que tem na HBO, Chernobyl, ela acho que comprou 5 narrativas, porque são várias narrativas, né? São essas vozes que aparecem, né, dessa história oral, são 5 narrativas que a HBO compra e ela, 5 delas, ela reproduz, ela faz uma ficcionalização de 5. Outros ela mesma cria. Só que ela não cita o livro dela. Eu acho isso. E a série ganhou um monte de prêmios, mas assim, a série não cita o livro dela. E quem lê o livro sabe, tem algumas partes do livro que estão ali, ó, bem. É como se tivesse usado o livro como roteiro para a construção Estranho daquilo. não É muito citar. estranho. Eu acho que assim, a forma. Como eles compraram os direitos, talvez nesse contrato. Assim, ó, eu me reservo o direito de nem citar, eu estou comprando o direito disso. Não sei como é que se Será que faz isso. nem nos créditos aparece o nome Eu, dela? eu assisti muitos créditos, eu não sei se eu assisti tudo, mas não aparece. Não Não. aparece. Mas enfim, só para falar um pouco sobre isso. Então ela viveu um pouco esse momento, só que não diretamente, ela foi pelas pessoas, né? O contato dela enquanto escritora barra jornalista é sempre eu quero ver como o outro experimenta isso, e a partir daí eu construo alguma coisa. Ela é uma ficção? É. Quer dizer que é mentira a verdade? Não é esse o ponto. Ela constrói um texto a partir de outros, por isso a gente chama isso de uma ficção. Não quer dizer que é mentira, não é esse status É bom que deixar claro isso, hein? é, é. Essa diferença.
ela faz uma edição disso e ela coloca, ela constrói, mas ela entrevistou e ela coloca a voz dessas pessoas lá. Eu chamo isso de ficção, não quer dizer que eu chamar isso de ficção, não quer dizer que eu estou chamando isso de alguma coisa que não aconteceu. É só o processo, né, que eu estou dando, eu estou enfatizando que houve um trabalho de linguagem ali, não é simplesmente o que foi coletado, transcrito. É basicamente isso. Um outro ponto que vale a pena falar é assim, ela tem o interesse de colocar isso porque o mundo, de alguma maneira, ainda não conhece ou não conhecia muito bem o que aconteceu lá. E é muito importante, tirando as comunidades científicas da área, que isso acabou virando uma série de trabalhos, mesmo eles segurando muitas informações, é uma maneira de fazer com que as pessoas experimentem isso. E o experimentar não é aquele olhar paternalista de entender. Não é bem isso. É a gente conceber, formular sobre alguma coisa que aconteceu. Tem algo muito interessante. Todo meu estudo, eu não sou historiador, os meus estudos de história são localizados no ensino médio e eu fui estudando aos poucos, coisas esparsas, uma coxa de retalho, nunca uma coisa muito, um pouco mais sistemática, né? Então eu tenho uma visão muito coxa de retalho historiográfica, assim. Além de estar muito ligado à literatura também, à arte, enfim. Mas a queda da União Soviética, para mim, ela nunca tinha tido uma relação com esse desastre. No livro vai ficando claro como esse desastre gerou, inclusive, insurgência política, gerou conturbação política ali naquele lugar, que foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, e contribuiu bastante para a queda do regime, inclusive perante o mundo. Né? É outra coisa que aparece, porque as pessoas estavam experimentando muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto um presidente de um sindicato lá, daquele momento, de Chernobyl, ele nega, ele fala assim, não, é impossível, a gente não pode fazer isso, a gente não pode falar para as pessoas, não vamos evacuar, isso não pode acontecer. Só que as pessoas começaram a morrer. E as pessoas continuavam a morrer, aumentava o número de mortes. E ele negando, não. Aí alguns voltaram, outros não. E outros foram engolidos pela nova narrativa. Há alguns que até hoje, ou pelo menos até o momento da entrevista, eles defendiam. Não, mas o que aconteceu não era para evacuar as pessoas de lá, não era o suficiente para tanto. Não é para tanto usar máscara. Não é para tanto usar máscara. Por que, assim, o que eu quero deixar claro é que, assim, são dois acontecimentos muito diferentes. Tanto na extensão, quanto na forma de agressão, quanto no impacto do horror, quanto na forma como as pessoas sentiam a vida indo embora, quanto nas famílias que perderam seus... É tudo diferente. O que para mim chama atenção e se apresenta como ponto de aproximação, nem estou dizendo comparação, aproximação, é essa história de pensar num evento novo, sobre o qual eu não sei como lidar, sobre o qual eu não sei como falar, e sobre o qual eu aprendo como lidar à medida em que eu vivo. Um outro ponto interessante é que essa postura negacionista. Eu ia falar disso, da negação. Ela está presente nos dois, em alguma medida, nos dois acontecimentos, e assim, algumas pessoas começam ou algumas pessoas voltam atrás, retornam, e olha como é curioso, né?
o atual presidente da Belarus, um dos lugares, né, de reator lá daquela região, ele fala que para curar o coronavírus é vodka e sauna. E aí você pensa assim, olha, essa postura negacionista, ela está presente, historicamente ela é uma centelha presente lá? Eu não sei, mas assim, ouvindo ecos de coisas de lá que chegam a mim, me parece, né? Seria leviano falar, afirmar categoricamente qualquer coisa, mas me parece sim. Um outro ponto que para mim fica muito, muito claro, que a gente pode pensar na aproximação entre as duas coisas, que é algo que realmente mobiliza todo mundo. Naquele momento, ficou localizado a todo mundo de um lugar, e aí se espalhou um pouco na Europa, mas assim, se a gente pensar tanto todo mundo de planeta quanto todo mundo de cada uma das nações, em alguma medida, tem a sua vida afetada por aquilo que está acontecendo. Né? Eu não consigo, por mais que eu negue, eu não consigo fazer eu não consigo viver normalmente como eu vivia há 3, 4 meses atrás. Então, assim, são acontecimentos que afetam necessariamente o curso da vida das pessoas. E aí, de novo, gera esse movimento de como entender tudo isso. Outro dia, eu até me lembrei disso, eu já tinha lido isso há um tempo atrás, mas eu me lembrei disso quando eu estava vendo o professor Christian Dunker falando, e ele lembra um ponto da psicanálise do Lacan. Ele diz que a realidade tem estrutura de ficção. E isso pode ser interpretado de diversas maneiras, pensando na literatura, ou pensando na psicanálise, ou pensando na psicologia. Enfim, tem muitas maneiras de enfrentar isso. Só que de novo, eu retorno para aquele ponto da construção de uma narrativa para tentar compreender tanto o que está se passando ali fora quanto o que está se passando aqui dentro. Até a ausência de sentido, ela pode ser sentida de uma maneira mais apaziguadora se eu tiver colocado isso numa narrativa. O ponto ilógico, ele pode até aparecer, desde que ele esteja numa construção lógica, de uma construção de sentido. E a narrativa tem essa capacidade de dar sentido para as coisas. Você acha que você acha que vou escrever muitos livros sobre isso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho visto vários aspectos diferentes, porque a pandemia, ela assume faces muito diferentes em cada país, em cada classe social, para cada nicho de mercado, para cada faixa etária de idade. Como as crianças estão vivendo isso, de verdade, a gente não tem ideia. E esses acontecimentos, e aí um outro escritor, o Cristóvão Teza, ele tem eu não vou saber reproduzir a frase dele, mas ele falava assim, olha, e naquele momento eu estava no olho do furacão eu não conseguia estetizar. No olho do furacão a gente às vezes não consegue conseguir construir uma narrativa que dê sentido para nós mesmos. A gente vai precisar de um tempo para assentar as coisas. O que não quer dizer que a gente não deva deixar de tentar registrar para a gente mesmo o que está acontecendo. Seja fotográfico, seja escrito, seja Exato, exato. oral. Eu acho justamente isso. Eu acho que a pandemia ela vai ter diversas formas. Vão aparecer séries, vão aparecer filmes, vão aparecer cientistas falando. E eu acho que os escritores eles vão também dar vazão à sua visão do que está acontecendo, e talvez eles estejam esperando um pouco passar para sair do olho do furacão, como você falou, para construir uma narrativa. A poesia, a música, as artes,
né? Muita coisa vai sair dessa pandemia. Eu não sei se o ser humano vai sair diferente, melhor ou pior. Eu não acho que a gente tem que ser dicotômico assim. Ah, ou vai sair melhor ou vai sair pior. Nós vamos sair diferentes, né? E que vai impactar em todas as áreas. Vai impactar na política, com líderes, nas empresas, com novas metodologias de trabalho, no ensino, nas artes, na música, na literatura. Você acha que tem muito escritor já se debruçando sobre isso, já escrevendo alguma coisa? Assim, escrita de fôlego, eu não sei. Outro dia eu pude acompanhar tem um romancista brasileiro de origem argentina, mas assim, os pais, né? Mas ele é brasileiro e é um jovem escritor, mas assim, ele já escreveu obras de respeito, digamos assim. Eu já considero como um escritor consistente, apesar de ser jovem, da pouca idade, é um escritor muito consistente. Se chama Julian Fuchs. Ele recentemente ele iniciou uma coluna no UOL. Tem até um livro dele aqui, ó. Mostra aí. A Aqui, ocupação. a ocupação. Esse é o segundo. Julian Fuchs. Ele, enfim, ele tem de alguma forma, esse dá sequência a um primeiro dele, que se chamava Resistência. Mas, enfim, só para. Ele iniciou uma coluna no UOL, se eu não me engano, não sei se é semanal ou quinzenal, acho que ele já tem 3 textos. De alguma maneira, ele também tem uma formação jornalística, de alguma maneira, é jornalismo, mas não só. Né? Não é o jornalismo notícia, né? É uma outra coisa em que ele fala um pouco sobre isso, sobre Wuhan, sobre o que ele está vivendo nesse momento, e eu considero que é uma maneira de falar sobre isso. Tem uma outra forma também, a literatura hoje, com as redes e a velocidade de informação, ela acaba sendo muito registrada no livro, que não quer dizer que ela seja somente feita nos livros. Né? Tem muita literatura sendo feita em formatos, em mídias, veículos mais efêmeros, como a rede social. Então tem gente escrevendo, sim, tem gente escrevendo. Só que como é uma profusão, a rede é excesso, né? É difícil ainda falar, eu ainda não consegui me debruçar muito e identificar, organizar para mim mesmo, enquanto crítico, organizar fazer uma curadoria ou colocar uma rede de sentidos para mim. Eu ainda não consegui fazer isso, mas eu tenho certeza que tem gente se debruçando e falando, escrevendo sobre isso. Ô, Cris, inevitavelmente quando a gente passa por uma situação dessa, e acho que a pandemia é óbvio, que a gente lembra do ensaio sobre cegueira do Saramago. E eu, como estudioso de ética, eu adoro esse livro, porque ele vai mostrando como a ética vai se deteriorando e como que a ética não é algo fixo, ela depende da onde você está inserido. É inevitável pensar em ensaio sobre a cegueira hoje, não? Eu acho que sim. Eu acho que, da mesma forma como eu aproximo do Vozes de Chernobyl, que é um evento diferente e que faz referência a um evento no mundo, o ensaio sobre a cegueira é um ensaio mesmo, né? Sobre alguma coisa que poderia ter acontecido e ele vai desdobrando o sentido daquilo na vida das pessoas, as pessoas vivendo aquilo e o que poderia ter acontecido. Por mais que sejam coisas diferentes, essas aproximações eu acho que elas são muito produtivas no sentido porque a gente de fato precisa entender e construir hipóteses sobre o que aconteceu e sobre o que pode acontecer. E o tempo todo a gente vai fazendo. É óbvio que nesse momento a gente tem feito um exercício de viver um dia de cada vez mais do que nunca, até para manutenção de alguma sanidade mental, mas
é muito interessante pensar nesse movimento de construção de hipótese dos desdobramentos de um fato na vida de alguém. E assim, veja bem, mais uma vez, isso está colocado numa narrativa. E essa narrativa apresenta aspectos éticos, apresenta. Você pode falar da empatia que se desenvolve ali entre os grupos, da filia que se desenvolve ali, da política que se desenvolve ali. Você tem vários aspectos sendo apresentados ali, mas tudo começa com um ensaio sobre alguma coisa. Eu tenho fato. Quais as hipóteses eu construo? Se eu colocar isso numa narrativa, a concatenação desses fatos, os desdobramentos dele, como isso vai chegar? Como isso vai promover novos outros acontecimentos a partir daquele inicial? Então, eu acho que sim, eu acho que óbvio que eu sou suspeito para dizer, mas as narrativas são muito importantes para que a gente entenda, para que a gente reflita sobre isso que está acontecendo. Saramago, se estivesse vivo, ia achar incrível, né, o que a gente está vivendo, né, cara? Eu acho. Ele E, ia achar cara, tem uma outra coisa, né? O quarto estágio da OMS, o quarto estágio de retomada, é a preparação para novas pandemias. Então, mais do que nunca, a gente precisa sim comparar com outras coisas para que a gente tenha algum substrato para construir esse movimento atual, dar um sentido para ele, construir uma narrativa para ele, para que na sequência eu me prepare, eu entenda, eu contorne, eu crie alternativas para outros possíveis acontecimentos como esse, dessa é, a dimensão. a pandemia mostra uma fragilidade, pegou no nosso calcanhar, né, pegou na nossa sociabilidade. Olha que curioso, o vírus, o coronavírus ou qualquer outro vírus que passe por contato, pega no nosso tendão de Aquiles. Nós somos seres sociais. E o que que a gente não pode fazer hoje? Ser social fisicamente. A gente pode ser social à distância, de maneira remota, mas a gente foi feito, e os nossos antepassados foram talhados, sendo sociais, né, um perto do outro. Foram assim as primeiras comunidades africanas, que os indivíduos precisavam se conectar para sobreviver. Tem um livro chamado Social, de um neurocientista da Universidade da Califórnia em Los Angeles, ele chama Matthew Lieberman, que ele fala que ser social é tão importante quanto se reproduzir, comer, se alimentar e tal. Ele fala que é fundamental. E olha onde o vírus nos ataca. Numa das coisas que é primordial para nós, que é o nosso ser social. E mostra a nossa fragilidade, mostra vai mostrar nosso bom lado, mostra muito lado positivo, mas mostra também muita descancara também, mostra e revela muita coisa ruim também. Um medo que eu tenho, Cris, se essa pandemia se prolongar durante muito tempo, é da gente se acostumar com as notificações de número de mortes, né? Cada dia morre tantas mil pessoas. Cada dia morre um Boeing que caiu, né, no Atlântico. Se a gente se prolongar por mim, vai ser a cada tantos meses, tantas mil pessoas, né? Os números mais médios, assim, menos pessimistas, falam que aqui no Brasil vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir contar, a gente não vai conseguir saber quantas pessoas tem. E o lugar onde a gente vai poder fazer essa contagem vai ser os lugares mais confiáveis onde a gente vai poder fazer isso serão os cartórios e os cemitérios, né? Esse se acostumar com a morte como é que você vê isso assim? Cara, tem dois aspectos, né? Aquelas pessoas que perderam alguém, elas não vão se acostumar com a morte. Então, esse é um ponto chave. Para quem, enfim, não vivenciar isso,
é um risco sério disso acontecer. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, eu vou retomar uma coisa. Uh, Benjamin Walter Benjamin, filósofo alemão, vai falar um pouco sobre a vivência e a experiência. No mundo pré-moderno, antes da modernidade, ele vai dizer que assim, e antes das grandes cidades, né, de uma vida, ele vai dar vários aspectos para o que seria essa modernidade, né? Uma dessas coisas é a organização de uma grande cidade. Uma vida pré-moderna significava, inclusive, mesmo que eu tivesse um número maior de pessoas em determinada região, um ritmo diferente. Ele vai falar, inclusive, a forma dos modos de produção fabril, isso influencia para a modernidade, é uma das marcas da modernidade. Mas, enfim, no mundo pré-moderno, quando eu tinha um fato de horror, eu levava um tempo para a sociedade processá-lo. Por exemplo, teve um crime bárbaro, uma pessoa matou não sei quantas, ou teve uma doença, doença que matou todo mundo daquela família, ou teve um acidente grave, ou teve envenenamento de um grupo. Eram eventos que tiravam a estabilidade de um lugar, mexia com todo mundo, só se falava sobre isso por um tempo. Eu tinha tempo de processar, de formular isso. Isso se tornava uma experiência para mim. Tempo do luto, inclusive. Tempo do luto, inclusive, exatamente. Isso se tornava uma experiência. No mundo moderno, grandes cidades, acontecimentos, eu agrupo um número maior de pessoas. É normal que o número de acontecimentos que aumente acontecimentos limites, assim, né? Uma coisa muito grave, um horror aconteceu, eles acontecem em número maior e mais frequentemente. O que isso quer dizer? As pessoas não têm mais aquele tempo para processar isso. Chega um momento, isso é só uma vivência. Eu não, de fato, acrescento isso como uma experiência. E ele falava que a prova disso é que a gente pode ler no jornal uma coisa, o pior horror no mundo. No dia seguinte, esse jornal embalava peixe no mercado. Ou seja, Sensacional isso. aquele Sensacional. acontecimento não tinha tanta importância assim. Por quê? Porque no dia seguinte ele seria superado por um outro. Então é um risco que a gente corre, sim, de que a gente não isso não seja uma experiência para a gente. Eu não tenha tempo de formular o horror disso, isso seja mais uma vivência. E a narrativa não pode justamente ajudar a significar isso? Claro que sim. Eu acho que esse processo de registrar, de tentar entender o que o outro está vivendo, de colocar isso numa teia de sentido, é fundamental num processo que puxa para o outro lado isso. O Benjamin falava muito sobre as narrativas orais também. Esse patriarca, ou caixeiro viajante, ou o ancião ou a anciã da família, que sentava e contava a coisa para as pessoas, para os jovens. Esse processo de troca é extremamente importante. Ouvir as pessoas que estão perdendo os seus é extremamente importante para isso. Ouvir alguém que perdeu um idoso na família, ou que não. Tem pessoas jovens morrendo, né? Que supostamente são mais resistentes, e pode até ser estatisticamente mais resistentes, mas, enfim, tem gente morrendo em todas as idades. E conversar com as pessoas que perderam os seus, eu acho que ouvir essas narrativas orais, o que significa esse processo, como foi, como se deu, e o que a pessoa sente, como que chega as decisões políticas para essas pessoas que perderam, sabe? Eu acho que esse é um processo extremamente importante para que a gente consiga ser uma resistência a esse processo de anestesia coletiva que pode ocorrer. Como fez a autora, né? Como fez a autora. Capturou registros de Chernobyl, né? E não deixou Exatamente. as palavras irem embora.
O meu maior receio é esse. É, Esse é é o um meu risco. maior, esse é o meu maior receio. O meu maior receio é que termine a pandemia e a gente não tire um significado disso. E eu não estou falando significado bom ou ruim, não é um significado. Ou seja, que voadora que a gente tomou, que rasteira que a gente tomou, né? É, Porque a gente é, tomou uma rasteira, cara. é. Nós nos achamos moderninhos, nós nos achamos robóticos, nós nos achamos nanotecnológicos, mas, cara, nós tomamos um pau de um ser que é especialista em sobrevivência. Os seres microbianos estão aqui há bilhões de anos, né? Eles são especialistas em sobreviver. Eles Cara, podem ficar dentro do gelo latente por milhões de anos. cara, vírus não tem célula, não respira, não faz nada. Ele só É, vai lá e coloca o DNA ou o exato, RNA numa exato. outra célula para se reproduzir. Eu falo Basicamente. isso, e eu falo isso sabe por quê? Porque a gente vê hoje, você sabe disso, porque você fala bastante de pós-verdade e negação. é, a gente vê, por exemplo, na Europa, em especial na Alemanha ou em lugares que tem campos de concentração próximo, jovens negando o Holocausto. Por quê? Porque quanto mais longe você está daquele fato histórico, menos ele reverbera em você, menos ele toca você. Nós estamos vivendo agora, Cristiano, justamente o período onde estão morrendo os últimos sobreviventes dos campos de concentração, que eram vozes, que eram vozes, além, obviamente, dos livros, além das narrativas. Mas a gente está perdendo essas pessoas. E essa geração mais nova não dimensiona o horror que foi a morte de 6 milhões de pessoas nos campos de concentração. E você e eu, conhecemos jovens que não viram 11 de setembro. Né? E você lembra muito bem onde você estava no 11 de setembro. Eu lembro muito bem onde eu Perfeitamente. estava. Né? Estava Então, numa aula de história, inclusive. eu Podia ser estava. mais metafórico possível, mas estava numa aula de história. Mas Então, enfim. assim, o meu grande receio é de que a gente não consiga ter um significado de tudo isso depois que a gente passe, seja ele qual for. E eu acho que é papel das narrativas, é papel do historiador, do filósofo, do escritor, do cara da literatura, da arte, da música, nos colocar isso, porque se a gente repetir o que aconteceu no Holocausto, logo depois do Holocausto, a humanidade ficou sensível. Tanto é que a Declaração dos Direitos Universais veio em 1948, né? Logo depois da Segunda Guerra, logo depois daquelas atrocidades, surgiu uma declaração como uma forma de resposta aos horrores que tinham acontecido dentro dos regimes totalitários. A pergunta que fica é a seguinte: quando a gente sair dessa pandemia, nós vamos ficar mais sensíveis ao que aconteceu? E será que essa geração que está agora, que está passando por isso, vai tomar alguma medida para que outras pandemias que a gente sabe que virão não nos, não nos, não nos dê uma outra voadora? Eu acho que assim, eu acho que inclusive a gente já podia deixar a próxima agendada para quem estiver acompanhando sobre pós-verdade, tá? É verdade. Mas respondendo o que você falou, eu acho que sim. O que não quer dizer que todo mundo vai manifestar essa sensibilização da mesma maneira. Quando as pessoas manifestam ódio na rua, quando você tem um protesto de profissionais da saúde e outras pessoas vão lá e agridem essas pessoas, até essas pessoas que estão lá exercendo o seu direito, ou ultrapassando o seu direito de se manifestar porque eles agrediram alguém e, e dão vazão a um ódio, elas também estão sensíveis a tudo que está acontecendo. De alguma maneira, todo mundo está sensível. Como é que vai acontecer? Como é que isso vai se concretizar? Isso vai tomar corpo nas ações? É difícil ainda. A gente precisa desdobrar um pouco mais as coisas que vão acontecer para a gente ter uma visão e realmente conseguir. E não cabe aqui fazer futurologia, mas assim, com dados e com ações, a gente começa aí sim traçar linhas possíveis e a gente vai poder conseguir entender um pouco mais como as pessoas vão agir e como elas vão manifestar essa sensibilização. Mas eu acho que sim, a gente vai viver um,
um processo muito delicado depois. E mesmo aqueles que negam, e mesmo aqueles que manifestam ódio, eles também estão sensíveis. Eles também estão à flor da pele. E aí você tocou num ponto que é o seguinte, quando terminou o Holocausto, a gente sabia que o Holocausto era um problema de um regime totalitário de ideias radicais extremistas. A gente sabia muito bem o que era. Por que agora, na pandemia, não é só uma questão de ciência? Quer dizer, não Cara, deveria ser só uma questão de ciência? sim, a gente vai ter que quebrar essa live em dois para Então a responder gente isso. deixa para pós-verdade, então. Exatamente. Eu acho que para responder isso a gente vai precisar tocar em pós-verdade, mas assim, uma coisa que é muito importante, a gente já vem vivendo um período, antes mesmo de um acontecimento como esse, a gente já vinha vivendo um período de relativização do conhecimento, de relativização de daquilo que é construído por método científico e por aquilo que é planificado num discurso que tem alguma força. Quando a gente coloca para debater um cientista e um youtuber que leu uns 2, 3 livros sobre alguma coisa e se acha no direito de falar sobre aquilo, e a gente coloca os dois para debater, isso já é um indício que a gente já estava muito errado. Porque uma coisa é o debate que ele tem que ser sempre fomentado. A outra coisa é comparar os pesos desses dois discursos. Eu não posso, e eu vinha fazendo isso, né? A internet por si só ela faz isso. Quando eu tenho lá na mesma página uma sumidade de um determinado assunto falando e um cara que leu um livro sobre aquilo e está super empolgado e tem que falar, eu não estou dizendo que ele não tem que falar, que ele não tem que ser ouvido. Eu não posso perder de vista quem é quem. O que foi construído com método, com experimento, e o que foi construído com um discurso planificado, superficial sobre alguma coisa. E a gente estava muito imerso nesse processo. É mais uma voadora em nós. É mais uma voadora em nós. Eu acho que a gente foi atingido pelo vírus, mas assim, todos os processos bons e ruins que a gente estava vivenciando, eles se amplificaram agora. E esse era um processo ruim que a gente vivia. Então ficou de lição de casa para você, então, trazer alguma coisa sobre pós-verdade, então, para o nosso próximo bate-papo. Pra gente, eu acho que Certo? você é o filósofo da história, você também tem muito a contribuir. Eu acho que a gente é mais um bate-papo. O próximo pode Mas começar já falando sobre isso. mas a gente tem que trazer também, eu acho que livros e filmes e coisas que falem sobre esse tipo de coisa, e eu sei que é da tua área também. Certo, meu querido? Foi demais, cara. Foi um papo muito Certo? bom, muito bom. Nossa cerveja filosófica, que hoje não teve a cerveja, né, mas na próxima você vai ter que levantar um copo com cerveja. Pode E eu deixar. vou, e eu vou confiar que seja cerveja, que eu Não, vou trazer também a minha cerveja, eu vou confiar. Aqui eu tô tomando um chá, isso aqui é um chá. trabalhamos com Né? fake news. Não trabalhamos com fake news. Ou terá uma cerveja ou não terá uma cerveja. Ou fala que não tem. Ou não tem, como não tem hoje, ou terá a cerveja e ela estará presente. Alguma Tá coisa bom. que pareça cerveja, nós não trabalhamos com fake news por aqui. Era só o que faltava. Tá bom. Tá Ó, certo. um abraço, cara. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até.